obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor nos chamou pelo nome, Pai. Nos deu uma vida nova, uma vida cheia de alegria, cheia de liberdade, cheia de paz. Nos prometeu uma vida eterna, Deus, ao teu lado. Ó Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por tamanha bondade, Deus. Nós não merecemos, Senhor, mas fomos alcançados pelo teu amor. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Não tem lugar melhor para estar do que na presença de Deus. Não tem lugar melhor para estar do que na presença de Deus. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Vamos ler Isaías 55? Agora há pouco, a Patrícia fez um convite ao agradecimento. E agora vou fazer um convite aos sedentos, aos que têm sede, aqueles que querem se arrepender. Isaías 55. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custos. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza, você, pastor Michel, você, pastor Carlos, você, Ju, você, Pedro, convocará nações que não conhecem, e nações que não conhecem se apressarão até você. Por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em cantos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome, em glória para o Senhor, para sinal eterno de que não será destruído. Amém. Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Nós apreciamos e valorizamos a tua palavra, Pai. Nós estamos gratos essa manhã, com o coração cheio de júbilo, Senhor, porque é tempo da tua misericórdia, Senhor, renovada na nossa vida, Pai. Obrigado, Deus, por essa misericórdia maravilhosa manifesta através dessa palavra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Pode sentar, irmãos. Hoje é dia de agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Mas hoje é dia de concerto. Todo dia é dia de concerto, né? Quando o fim do ano se aproxima, é um dos momentos que a gente tem por hábito rever tudo que a gente fez, tudo que a gente deixou de fazer.
agradecer a Deus e repensar na nossa vida. E não tem ninguém aqui, nenhum de nós aqui, não tem nada para agradecer ao Senhor. Nenhum de nós aqui não tem nada do que se arrepender. E nenhum de nós aqui não tem nada a pedir a Deus para melhorar, né, a nossa vida cristã. E por isso que esse culto eu pedi a Deus que fosse especial, um culto de oração. E nós começamos agradecendo a Deus por tudo que Ele fez esse ano nas nossas vidas. Ele foi tão bom conosco, né? Somos fruto de um trabalho de Deus, somos fruto de um sacrifício de Jesus, e essa igreja é um presente de Deus para nós, né? E esse ano foi muito, muito especial, e eu tinha pensado mesmo em fazer um culto de ação de graças, né? Eu estou tão alegre, estou tão feliz por tudo que o Senhor fez. Esse ano foi tão bom, mesmo nas dificuldades, como o Pedro fez a gente pensar. O Senhor me sustentou, o Senhor sustentou cada um de nós, e como sustentou, né? Eu costumo dizer que realmente sem Deus eu não suportaria. Sem Deus eu não suportaria nada, né? Nada na minha vida. Desde que eu conheci Jesus, eu descobri que eu era fraca demais para viver nessa terra sem Ele. Eu não aguentaria viver sem Ele. E Ele me presenteou, me chamando, me escolhendo e me fazendo dar frutos, né? E eu lendo essa palavra maravilhosa, e eu pensei, Deus, que coisa linda! É tão alegre a maneira como o Senhor nos chama para vir e para beber dessa água. Como o Senhor manifesta a Tua misericórdia através dessa palavra de uma maneira tão gostosa. Vem! Você que tem sede, vem beber da água. Você que está sedento, você que está com vontade, vem porque é de graça. É de graça. E Deus nos chama para beber dessa água, assim, para a gente ser purificado, para a gente deixar o mau caminho. Tudo aqui Ele está falando nesse texto, né? Para deixar o mau caminho, para buscar o Senhor, para deixar o mau pensamento, o mau sentimento, o mau comportamento. Porque os pensamentos deles são maiores, porque os planos e os caminhos deles são maiores. E para a gente se concentrar naquilo que é do alto, naquilo que vem de Deus, naquilo que tem valor eterno. Porque a gente passa tanto tempo, a gente investe tanto do nosso tempo, tanto da nossa... A gente gasta tanto dinheiro naquilo que não nos alimenta, como diz a palavra. A gente trabalha tão arduamente, a gente trabalha tanto por aquilo que não satisfaz. E Deus fala aqui, eu tenho algo que é de graça. Vocês vão colher aquilo que vocês não plantaram. É de graça. Venha usufruir, venha se saciar daquilo que eu tenho para vocês. Venha aproveitar, se satisfazer plenamente, verdadeiramente, daquilo que é o verdadeiro pão, daquilo que é o verdadeiro alimento. E não tem nada maior nesse mundo que nos satisfaça melhor do que a vida de Deus em nós. A vida de Deus em nós. E isso é de graça. E isso é presente de Deus. E isso é coisa maravilhosa. É coisa que talvez o nosso coração ainda não tenha a compreensão exata. A gente não consegue entender a dimensão desse presente de Deus, que é a vida de Deus em nós. A vida de Deus em nós. E eu creio que é diante do altar, é nesse lugar aqui, é diante do Senhor, é no altar do Senhor, o lugar para o arrependimento, o lugar para a busca, o lugar para pedir a Deus que sejamos melhores, o lugar para se arrepender por tudo que nós fizemos de mal. O lugar do conserto é no altar do Senhor. E não tem dia mais propício do que esse,
né? Um dia em que estamos terminando um ano, começando o outro. Se a gente não faz isso todos os dias ou periodicamente nas nossas vidas, hoje é um dia. Hoje é um dia para fazê-lo. E por isso que eu pedi que a gente fizesse 3 orações. Uma oração de agradecimento, uma oração de arrependimento e uma oração de pedindo a Deus que sejamos cristãos melhores nesse ano que começa. Amém? É voltar no Senhor e é diante do Senhor e vamos aproveitar tudo aquilo que Deus tem para nós, porque é de graça. É de graça, basta vir. Aquele que tem sede, basta vir, e Ele dará água da vida. Aquele que precisa de perdão, basta vir, e Ele vai perdoar. Aquele que precisa renovar a mente, basta vir, e Ele vai renovar a mente. E Deus termina esse texto com uma promessa linda, né? Que a glória dele estará através de todo esse renovo, através dessa... Até a natureza vai cantar, né? E nós seremos conduzidos em paz, em júbilos de alegria, vivendo essa promessa de Deus. Porque Deus tem uma promessa para cada um de nós. E a promessa já saiu da boca dele, já foi liberada. E que a palavra dele não volta vazia. A palavra que foi liberada para a vida de cada um de nós como promessa. No que somos ou que somos em Deus, o que Ele espera de nós, nunca vai voltar vazio para Deus. Vai se cumprir, porque é a palavra dele. Vai se cumprir na nossa vida. Amém? Eu quero pedir ao pastor Michel que venha orar. Nós vamos orar por arrependimento nesse momento, por pensamentos, palavras, ações. Porque tudo começa na nossa mente, né? Vocês sabem que a mente produz sentimentos e os sentimentos vão produzir comportamentos. E nós precisamos renovar a nossa mente para que o nosso sentimento acompanhe aquilo que está na nossa mente, que é a mente de Cristo, e o nosso comportamento seja um comportamento saudável e santo. Amém? E também faço uma outra observação. Para que a gente cuide dos nossos olhos, né? Porque muitas vezes o que passa na nossa mente começa pelos olhos, né? Que é a janela da nossa alma. Como Jesus disse, que a gente tem que cuidar dos nossos olhos, né? Que ele é a lâmpada da nossa vida, e para que a gente possa ter uma vida saudável. Amém? Amém. Estão preparados? Vamos orar e vamos nos arrepender diante do Senhor. Vamos consertar a nossa vida diante de Deus. Vamos dizer o quanto nós amamos o nosso Deus e precisamos dele. E o arrependimento, gente, é uma chave que alcança o coração de Deus e nos faz melhores. A oração nos faz melhores. O arrependimento nos faz melhores. Somos pessoas melhores todas as vezes em que decidimos nos arrepender de coisas que fizemos, ou que deixamos de fazer, né? Eu não quero que você... Não é um momento para você falar assim: Deus, o fim do ano é um tempo de culpa, né? Não é isso que eu quero fazer aqui. Não é para você simplesmente se culpar, é para você se arrepender. Para se arrepender. E depois a gente vai pedir para Deus que Deus faça de nós cristãos melhores, filhos melhores, pais melhores, amigos melhores, pastores melhores, servos melhores, profissionais melhores. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai honrar esse momento da nossa oração. Amém? Sem arrependimento não existe presença. Sem arrependimento não tem como manifestar
manifestar a glória de Deus nas nossas vidas. E como foi falado aqui no altar, não é uma plataforma de holofotes, nem uma plataforma de benefícios. Aqui no altar é lugar de sacrifício. Aqui no altar é lugar de quebrantamento. Então eu queria convidar todos a virem aqui no altar. Oferecer a Deus o nosso sacrifício, oferecer a Deus o nosso arrependimento, oferecer a Deus o nosso quebrantamento, oferecer a Deus o que é de melhor em nós. Que é aqui no altar que nós depositamos as nossas ofertas ao pé do Senhor, aos pés do Senhor. E é o último culto do ano, vamos perder a oportunidade de fazermos algo que agrade o coração do Senhor, entregando a Ele a honra, a glória, e nos arrependendo de tudo aquilo que nós fizemos. Ninguém aqui é santo, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores. Do mais jovem aqui nessa sala ao mais velho, todos nós pecamos. E nós carecemos de nos arrepender, sim, sempre, sempre, sempre. E é o arrependimento que vai nos levar ao Santíssimo Lugar. Antigamente havia uma separação no templo. Havia isso, um véu que foi rasgado quando Jesus bradou lá na cruz que estava tudo consumado. Esse véu foi rasgado, não há mais separação. Hoje em dia o véu que há é o arrependimento. É o que vai nos fazer sempre estar na presença de Deus. Oremos. Senhor, nós nos arrependemos, Senhor Jesus, nessa manhã, Deus, como igreja, Senhor, eu como sacerdote desta igreja, Senhor. Deus, eu quero me arrepender, Senhor Jesus, primeiramente dos meus pecados, Senhor Jesus, de tudo aquilo que eu fiz, Senhor Jesus, e o que eu deixei de fazer, porque a omissão também é um pecado, Senhor Jesus. Deixar de fazer as coisas certas, Senhor Jesus, é um pecado. Deixar de falar do Teu amor, Senhor Jesus, deixar de levar o Teu amor às pessoas é um pecado, Senhor, porque é indiferença, Senhor Jesus, é omissão. E a Tua palavra diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado, Senhor Jesus. Deus, quantas vezes eu pequei, Senhor, me omitindo, Senhor, deixando de fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer, Pai. Deixando de fazer as coisas, Senhor Jesus, que lhe agradam, que lhe aprazem, Senhor, querendo fazer a minha vontade, de querendo viver para mim mesmo, Senhor Jesus, querendo viver para os meus desejos egoístas, Senhor Jesus, querendo viver, Senhor Jesus, para o meu conforto, querendo viver para o meu bem-estar, Senhor, sem me preocupar com a Tua vontade, sem me preocupar com o irmão, sem me preocupar com ninguém ao meu redor, Senhor. Quantas vezes eu fui egoísta nesse ano, Senhor? Quantas vezes eu fui negligente nesse ano, Senhor Jesus, e diante da Tua igreja aqui no Teu altar eu me arrependo, Senhor Jesus. Deus, me faça um sacerdote melhor, me faça um pastor melhor, me faça um cristão melhor, me faça um irmão melhor, um filho melhor, um marido melhor, Senhor. Deus, eu me arrependo, Senhor Jesus, me arrependo, Senhor Jesus, das falhas, dos meus pecados, Senhor. Aqueles que foram cometidos, Senhor Jesus, sabendo que era pecado, Senhor Jesus, me perdoa, Deus. Perdoa, Senhor Jesus, cada um aqui nessa manhã, Senhor Jesus, cada um que aqui está neste altar, Senhor Jesus, levantando, erguendo a sua voz ao Senhor, clamando, Senhor Jesus, como igreja, Senhor, pedindo o Teu perdão, Senhor Jesus, entregando aqui neste altar, Senhor, o nosso sacrifício, Senhor, o nosso arrependimento, Senhor, abre os céus sobre nós. Que não haja separação, Senhor, mais entre nós e o Senhor, Pai. Os nossos pecados, diz a Tua palavra, fazem separação entre nós e a Tua face. Rasgue este véu, Senhor, de separação nessa manhã. Nós queremos aqui, Senhor Jesus, depositar a nossa fraqueza, Senhor, nos arrependermos da nossa preguiça, Senhor Jesus. Quantas vezes deixamos de fazer a Tua vontade por preguiça, Deus? Quantas vezes deixamos de fazer o que é certo por preguiça? Deus, nos perdoe da preguiça, Deus. Nos livra desse mal que nos impede de avançar, Senhor Jesus. Nos perdoe pela nossa preguiça. Quantas vezes também por medo, Senhor Jesus, não avançamos. Muitas vezes nem tentamos, ó Deus, por medo de não dar certo, por medo de errar, por medo de ser reprovado, por medo, Senhor Jesus, daquilo que os outros iriam pensar de nós. Deus, quanta bobagem nós temos em mente, Senhor.
Medo do que as pessoas vão pensar de nós, sendo que quem morreu na cruz foi o Senhor. Quem pagou o alto preço pela minha e pela vida dos meus irmãos foi o Senhor. Eu tinha que estar mais preocupado com aquilo que o Senhor pensa, Senhor Jesus. Eu tinha que estar mais preocupado com aquilo que tem valor para o Senhor, ó Deus. Me perdoa, Deus. Pelo medo eu não avancei. Pelo medo eu não fiz aquilo que te agradava, Senhor. Pelo medo eu não fui mais além. Pelo medo eu não rompi. Pelo medo eu não vivi exatamente o que o Senhor queria que eu vivesse este ano, Senhor. Deus, ainda temos alguns dias até o final desse ano, Senhor. Levanta-nos, Senhor Jesus, que o nosso arrependimento seja verdadeiro, Senhor. Se não há arrependimento em nós, cria arrependimento em nosso coração, Senhor. Cria, Senhor Jesus, em nós, Pai, essa consciência do pecado, Senhor. Cria em nós, ó Deus, essa consciência que vem do Teu Espírito, Senhor Jesus. Aquilo que nos diz o que é certo e o que é errado. Aquilo que nos diz aquilo que nós não devemos e o que devemos fazer, Senhor. Deus, ninguém nessa terra é juiz de ninguém, Senhor. Ninguém aqui nessa terra pode julgar ninguém. Ninguém aqui nessa terra é melhor do que ninguém, Senhor. Nos perdoe, Senhor Jesus, todas as vezes que nós quisemos ser juízes de alguém, Senhor. Todas as vezes que nós julgamos alguém, Senhor, nos perdoe, Senhor. Todas as vezes que abrimos a nossa boca para amaldiçoar, enquanto a Tua palavra diz que não podem jorrar duas águas da mesma fonte, Senhor. Deus, que a nossa boca seja uma fonte, Senhor, de água doce, de água viva, Senhor. Nos perdoe todas as vezes que a nossa boca foi fonte de amarga, Senhor, fonte de águas amargas, Pai, nos perdoe. Nos perdoe, Senhor, todas as vezes que abrimos a nossa boca para amaldiçoar a vida de alguém. Nos perdoe, Senhor Jesus, todas as vezes que abrimos a nossa boca, Senhor Jesus, para falar mal de alguém. Me perdoa, Senhor Jesus, me perdoa, Pai, porque eu devo ter feito isso com frequência e até sem pensar eu devo ter feito isso, Senhor. Me perdoa, Deus. Deus, neste altar, Senhor, recebe o nosso sacrifício, Senhor. Receba, Senhor Jesus, o nosso sacrifício como um aroma suave, e não um sacrifício de tolo, Senhor. Receba, Senhor Jesus, o nosso sacrifício como algo que te agrada e que vai produzir em nós mudança, que vai produzir em nós, Senhor Jesus, algo bom, Senhor. Nos perdoe e receba, Senhor, este sacrifício. Receba, Deus, como algo agradável, Senhor. Dê ordem aos Teus anjos, Senhor, que venham recolher, Senhor, as lágrimas de cada um aqui, o clamor de cada um, o arrependimento de cada um, Senhor. Que haja sinceridade e retidão em nossos corações, Senhor. Ah, Deus, nós temos andado enganados, Senhor Jesus. Enganados por doutrinas, enganados por costumes, enganados pela nossa religiosidade, Senhor Jesus. Porque santidade, Senhor Jesus, é seguir a Tua palavra. Ser radical, Senhor Jesus, é viver como o Senhor vive, Senhor. E julgar os outros é religiosidade, Senhor. É farisaísmo que o Senhor condena. É farisaísmo que o Senhor não aprova. Querer ser santo para julgar os outros é farisaísmo, é hipocrisia. E isso o Senhor não aprova, Pai. Eu tenho que ser santo porque o Senhor é santo, Pai. Eu não tenho que ser santo porque eu quero julgar alguém, Senhor. Eu não tenho que ser santo porque tem alguém me vendo. Eu tenho que ser santo porque o Senhor é santo. Porque diz a Tua palavra, sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Santidade, Senhor Jesus, é porque nós queremos nos espelhar em Ti. Amor, quebrantamento é porque queremos nos espelhar em Ti, Senhor. O Senhor seja a nossa referência. O Senhor seja aquele que nós queremos imitar. O Senhor seja aquele, Senhor, pelo qual nós suspiramos todos os dias, Pai. Senhor, nos perdoe, nós nos arrependemos todas as vezes em que o Senhor gentilmente, Pai, nos atraiu para perto da Tua presença buscando comunhão e nós não quisemos, nós demos as costas, Pai. Nós viramos as costas muitas vezes do nosso dia para o Senhor, Pai. Quando nós acordamos, ó Deus, nós nem pensamos em falar com o Senhor, tão preocupados com o nosso dia. Nós pensamos em ficar mais alguns minutos na cama, nós pensamos em não chegar atrasado no trabalho, nós pensamos em não chegar atrasado na escola, porque temos que levar os filhos. Nós pensamos em tantas coisas, Pai. Pensamos nos nossos afazeres, Senhor Jesus, mas não pensamos em Ti. No primeiro momento do nosso dia, nós não falamos com o Senhor, e o Senhor tinha que ser a primeira voz com que nós falamos, Senhor. O Senhor tinha que ser a primeira pessoa para quem nós deveríamos dar bom dia, Senhor.
E nós não falamos com o Teu Espírito na manhã, Senhor Jesus, e saímos para trabalhar, Senhor, e no nosso trabalho fazemos tantas coisas desagradáveis ao Senhor. No nosso trabalho, às vezes, nós mentimos, Senhor. No nosso trabalho, às vezes, nós somos desonestos, Senhor. No nosso trabalho, às vezes, nós tratamos mal os nossos colegas, nós amaldiçoamos os nossos patrões, nós falamos mal da nossa empresa, Senhor. Quando que no nosso trabalho nós deveríamos brilhar a Tua luz, Senhor? O Senhor disse que nós seríamos candeias, ó Pai. O Senhor disse que nós seríamos o sal da terra, e se nós não estamos salgando, Senhor, o Senhor é bem categórico quando o Senhor fala que não serve para mais nada, Pai. Se o sal não dá gosto, se o sal não tempera, Senhor, não serve para mais nada. Se no nosso trabalho nós não damos, Senhor Jesus, o testemunho do Senhor, para que servimos então durante o dia, Pai? Desperdiçamos o nosso dia, nós trocamos tempo por dinheiro à toa, Senhor. Saímos do nosso trabalho e não falamos com o Senhor, Pai, nos perdoe. Chegamos em casa tão cansados do trabalho, Senhor Jesus, e nem demos atenção ao Senhor. E nem agradecemos por termos chegado são e salvo em casa. Não agradecemos porque as nossas esposas têm saúde. Não agradecemos porque os nossos filhos estão bem. Não agradecemos porque os nossos familiares estão bem. Nós não agradecemos, Pai, nos perdoe. Perdoe a nossa ingratidão e a nossa mesquinhez, a nossa mesquinharia. Perdoa, Senhor Jesus, porque aí chegamos tão cansados do trabalho, Pai, e não falamos com o Senhor. Não separamos um momento do nosso dia para orar, não separamos um momento do nosso dia para ler a Tua palavra, Senhor. Como queremos ser luz do mundo e sal da terra, Senhor Jesus, se não damos tempo para o Senhor, se não damos o melhor do nosso tempo para o Senhor, Pai. Perdoa, Senhor Jesus, porque eu acabo de descrever o meu dia, Senhor. Muitos deles esse ano foram assim, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Pai. Deus, nós nos arrependemos sim, Senhor Jesus, de tantas coisas que deveríamos ter feito, Senhor. Quantas pessoas nós cruzamos o nosso caminho chorando, Senhor Jesus. Quantas pessoas nós vemos no metrô chorando, Senhor. Nós passando direto, sem falar nada, sem nem se preocupar, com medo do que ela poderia pensar, com medo de ser agredido, com medo de não ser bem recebido. Perdoa, Senhor Jesus, porque encontramos tantas vezes o necessitado, Senhor Jesus, e nada fazemos por ele, Senhor. Como na Tua palavra o Senhor é bem categórico, Pai. O Senhor disse que tive fome, não me desses de comer. Porque estive doente, não foste me ver. Estive na prisão e não foste me visitar. Estive nu e não me vestiste. Estive com sede, nem um copo d'água me deste. Aí a gente pergunta quando é que a gente te vê desse jeito, sendo o Senhor o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o Senhor fala, Pai, que quando nós deixamos de fazer a um dos pequeninos aqui nessa terra, é como se nós deixássemos de fazer para o Senhor, ó Pai. E o Senhor diz que o destino dessas pessoas, Pai, é para o inferno. E nós não queremos ir para o inferno, Senhor. Nós não fomos criados para ir para o inferno. Nem o Senhor quer que a gente vá para o inferno, Senhor. Nem o Senhor não quer isso, Pai. Mas o Senhor é justo. O Senhor é justiça, Pai. E a justiça vem, cedo ou tarde ela vem, Senhor. Nos perdoa, Senhor Jesus. Nos perdoa, Senhor. Enquanto ainda temos a oportunidade, nos arrependemos agora, Senhor. Depois pode ser tarde demais. Depois a gente pode não ter tempo, Senhor. Verdadeiramente a gente pode não ter tempo, sim. Dizemos todos os dias que nós não temos tempo para muitas coisas. E vai chegar um dia que nós não teremos mais tempo verdadeiramente, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Que a gente aproveite o já, o agora. Que viemos aproveitar o agora, Senhor. Nós nos arrependemos agora, Senhor. Nós queremos mudar agora, Senhor. Nós queremos viver novidade agora, Senhor Jesus. É o único momento que nós temos, é o agora, Senhor. O ontem já passou.
O amanhã pertence a Ti, Senhor. Deus, nós nos arrependemos, Senhor, nos arrependemos de todo o nosso coração, Senhor. Nos perdoe, Deus, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor Jesus, se não fizemos metade do que o Senhor queria que fizéssemos. Mas nós seremos melhores, Pai, nós seremos melhores. Porque nós temos um Espírito Santo sobre nós. Nós temos um Deus de misericórdia. Nós temos um Pai de amor. Recebe, Senhor Jesus, o nosso clamor, o nosso arrependimento, Senhor, nessa manhã. Recebe, Deus, no Teu altar, Senhor. Um sacrifício agradável, Senhor, um cheiro suave, Senhor. Enxergue a sinceridade dos nossos corações, Senhor. Como diz a Tua palavra, Senhor, sonda, Senhor, se há em nós algum caminho mau. Sonda, Senhor Jesus, aquilo que nem mesmo nós conhecemos, Senhor. Existem lugares do nosso coração que nem nós temos acesso, Senhor Jesus. Tamanha foi a maneira como nós o fechamos. Mas o Senhor tem acesso, Pai. Tem acesso à nossa vida, tem acesso a todos os lugares das nossas vidas, Pai, do nosso coração. Deus, recebe o nosso clamor, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso arrependimento, Pai, em nome de Jesus. Continuamos, Senhor, caminhando a Ti para que essas mudanças aconteçam nas nossas vidas, Senhor. Cada área da nossa vida, Senhor, que não está de acordo com o Teu querer, nós clamamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que o Senhor venha nos sondar e transformar, Senhor, mudar aquilo que não está do Teu agrado nas nossas vidas. Em 2014, Senhor, tiveram áreas da nossa vida que não foram transformadas. Nós clamamos para que em 2015 essas áreas sejam transformadas, Senhor. Aquilo que depende de nós, Senhor, nós queremos tomar atitude para que isso aconteça. Nós sabemos que o Senhor vai fazer aquilo que não está ao nosso alcance, mas aquilo que a gente puder fazer, Senhor, quando a gente passar, por exemplo, ao lado de um necessitado, ajuda a gente a lembrar desse arrependimento, Senhor, e que haja mudança na prática, assim, que a gente consiga fazer diferente em 2015. Ajuda-nos, Senhor, a nos convertermos, Senhor, a cada dia. Que no dia 1º de janeiro a gente se converta, que no dia 2 de janeiro a gente se converta, seja melhor que no dia 1º, e assim sucessivamente, Senhor. A cada dia que passar, ajuda a gente a se converter naquilo que o Senhor não está contente com a gente, aquilo que não tem trazido, Senhor, alegria ao Teu coração. Pedimos, Senhor, que essa conversão diária e genuína aconteça nos nossos corações. Nós nos abrimos para que tudo aquilo que o Senhor projetou, para que a gente cumprisse como missão aqui nessa terra, Senhor, venha a ser cumprido com excelência, Pai. Para isso, enche-nos com o Teu Santo Espírito. E ajuda-nos, Senhor, a termos essa ousadia, essa intrepidez, essa coragem que às vezes nos falta, Senhor. Ajuda-nos a cuidarmos bem, Senhor, dessa missão que o Senhor coloca à nossa frente. E que a gente chegue ao final dela, Senhor, ouvindo do Senhor, servo bom e fiel. Fosse fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, capacite-nos. E glorifique o Teu nome através da nossa estadia aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Nos foi proposto cantar uma canção e ontem, quando eu estava em casa, eu estava sentado, e uma das coisas que eu aprendi na minha vida
de fato, viver aquilo que você quer. A mesma coisa de você viver aquilo que você prega. E quando eu estava olhando para essa canção, eu falei, Senhor, que tudo aquilo que eu tenho colocado diante do Senhor se torne realidade. Porque você abrir mão dos sonhos seus, às vezes se torna difícil. Porque nós temos interesses em nós temos interesses nas nossas coisas. E há muitas coisas na nossa vida que às vezes não conseguem bem, porque nós estamos lutando por aquilo que é nosso e não colocando o reino de Deus em primeiro lugar. E a palavra do Senhor diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas você vai precisar. E os seus sonhos não sejam os seus sonhos, mas os de Deus em você. Os planos que tem no teu coração sejam os planos de Deus em você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ficar. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são seus caminhos, inescrutáveis são teus juízos. Minha vontade já deixei, teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores que os meus, os teus caminhos bem mais alto do que os meus. Toda a minha vida, tudo é teu. Toda a minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais alto do que os meus. Toda a minha vida, tudo é teu. Toda a minha vida, tudo é teu. Oh Senhor, toma minha vida, os meus sonhos, os projetos, Senhor, colocamos nas tuas mãos, e que seja feita a tua vontade, ó Deus. Porque quantas vezes, Senhor, falando seja feita a tua vontade, mas quando a tua vontade entra, muitas vezes nos contrariando, às vezes falando, Senhor, isso não é bom. Mas sabemos que o Senhor é bom em todas as coisas, e o Senhor faz tudo bom e perfeito. Mesmo contrariando muitas vezes a nossa vontade, porque primeiro é a tua vontade, Senhor, e não a nossa. Primeiro o teu reino e não o nosso. Ó Senhor, que todas as coisas procedam do teu coração, e que tenhamos a humildade, Senhor, de entender que foi o Senhor que fez. Ó Senhor, e que possamos abrir a nossa boca para te louvar, para te agradecer, e não contrariar os teus sonhos em nós. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Você pode cantar isso? Venha o teu reino,
estabelecer. O teu reino já quero. Quantas vezes é difícil falar isso? Mas eu quero encorajar você a abrir tua boca e a dizer: minha vontade já encheu, o teu reino já ganhei. Minha vontade já encheu, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que o meu. Os teus caminhos são mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são mais altos do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, Senhor, tudo é teu. Venha o teu reino e seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dê hoje, Senhor, porque tudo vem de ti, tudo volta para ti, pois foram feitas para ti, Senhor. Obrigado, Jesus. A palavra sobre Deus. Irmãos, vou ler um texto, está em João, Evangelho de João, capítulo 15. É um texto muito conhecido, infelizmente pouco praticado. João capítulo 15. Todo mundo achou? Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós que já estáis limpos pela palavra que tenho vos falado, está em mim e eu em vós. Pois como a vara de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem, e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Pois ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. E já não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai,
Ele vos conceda. Isto vos manda, que vos ameis uns aos outros. É um texto muito conhecido, pode se assentar, muito pregado, mas pouco vivido, como boa parte das palavras que nós ouvimos e às vezes até pregamos. E não se choque com essa palavra, não se choque com essas frases que eu tenho colocado aqui. Mas é verdade, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Não posso tapar o sol com a peneira e dizer que nós temos vivido essa palavra todos os dias. Seria mentira, seria hipocrisia, eu não estou aqui para pregar mentira. E da lista dos que não praticam, eu encabeço ela. Muitas vezes eu não pratico essa palavra. E eu, pensando nisso aqui, Deus me mostrou algumas coisas que eu jamais havia reparado. Como é interessante a palavra de Deus, né? Viva e eficaz, ela se transforma. Se alguém não estiver em mim, verso 6, será lançado fora como a vara e vai secar. E aí as pessoas pegam e lançam no fogo e ardem. Gente, queremos fazer tanta coisa, queremos ser tanta coisa, queremos produzir tanta coisa, queremos alcançar tantos lugares, queremos galgar tantas posições, e a gente fica frustrado quando não consegue. E Jesus está dizendo bem aí o porquê que a gente não está conseguindo frutificar, por que a gente não está conseguindo fazer aquilo que nós deveríamos ou queríamos fazer. Sem mim, nada podereis fazer. Você está tentando fazer sem Jesus, meu amigo. Essa é a razão do nosso fracasso. Essa é a maior razão do nosso fracasso. Se nesse ano de 2014 você fizer um bilã e esse bilã for negativo, eu espero que não seja, graças a Deus, eu tenho certeza que a maioria aqui vai ser muito positiva, como nós oramos nessa manhã. Mas pensa que aquilo que não deu certo, pergunta se você colocou Jesus nesse negócio. Pergunte para você mesmo se essa coisa que deu errado, antes de você fazer, você entregou ela para Jesus, você perguntou para Jesus, você planejou com Jesus, você colocou Jesus em alguma etapa do plano, do procedimento. Eu tenho certeza que 99% das respostas será não. Eu fiz pela minha cabeça, eu fiz na pressa. Eu fiz o que eu tinha que fazer, não tive nem tempo de orar. Porque é exatamente isso, sem Jesus a gente não pode fazer nada. E eu já ouvi testemunhas de que é realmente nada. Já ouvi testemunho de uma irmã que nem ia no banheiro. Nem no banheiro. Ela ficou uma semana. E eu não estou inventando piadinha não, é verdade. Ela contou o testemunho para mim. E uma semana depois que ela conseguiu ir, ela disse que ouviu claramente a voz do Espírito Santo. Mas ela disse que foi tão claro como eu estou falando aqui. Ela ouviu claramente: sem mim nada podereis fazer, nem mesmo ir ao banheiro. Sem Jesus, nem esse ar que nós respiramos. E o que é mais triste, é que assim, sem Jesus, a vara seca e é lançada fora. E ela lá fora, as pessoas pegam e jogam no fogo. Vocês conhecem a história de Sansão? Ontem eu estava ouvindo uma pregação, a história de Sansão. Sansão cheio de si, não sabia que o Espírito do Senhor já o havia deixado. Sansão não sabia que ele era uma daquelas varas que haviam sido cortadas e que haviam sido lançadas fora, e que seriam apenas para lançar no fogo, não servir para mais nada. De que serve a nossa vida sem Jesus? Para que ela serve? Eu vivi 21 anos da minha vida sem Jesus e os resultados não foram nenhum agradável. Tudo que eu tentei fazer, eu quebrei a cara. Algumas coisas deram certo? Deram. Não foram só derrotas, mas eu digo que a maioria. E não me trouxe prazer nenhum, não me trouxe nada que acrescentasse ou edificasse, só experiência, só conhecimento de que realmente sem Jesus não dá para fazer nada. Ele viu os filisteus saindo e ele não sabia que ele era uma dessas varas e foi tentar combatê-los e perdeu. Porque não foi consultar a Deus, estava muito seguro naquilo que ele achava que tinha.
E acontece isso com a gente, sabe? Nós às vezes nos achamos tão crentes, tão cristãos, tão cheios do poder, que às vezes esquecemos de perguntar para a fonte do poder aquilo que nós deveríamos fazer. E a gente se sente tão cheio e não percebe que esse poder já se esvaziou. É como eu ouvi ontem: você olha para uma estrela no céu e você vê o brilho dela, né? Essa estrela já morreu, essa estrela que você está vendo aí já está morta. Muito provavelmente essa estrela já morreu, a luz dela ainda continua chegando, mas essa estrela já morreu. Quantas pessoas hoje em dia não estão apenas refletindo a luz do que um dia já foi? Porque está morta, está sem Jesus. E ele disse: em mim nada podereis fazer. E olha só o que é interessantíssimo. Ele fala: olha, se vocês estiverem em mim, aí sim vocês vão produzir frutos. Mas não para por aí. Não é somente produzir frutos. Olha só o complemento. O que me chamou a atenção nesse texto é algo fantástico. Ele diz assim: e nisso o meu Pai é glorificado, em que vós deis muitos frutos. E ele ainda continua: aí sim pedireis tudo o que quiseres, e o meu Pai vos concederá. Presta atenção nesse texto, lê direitinho aí o que Jesus está falando. Em casa, estuda esse texto e compare com o seu ano de 2014, 2013, 2012, os seus anos anteriores. Compare com as suas derrotas. Compare, você produziu frutos. Você esteve com Jesus. Porque ele fala: olha, existe uma regra, não adianta você achar que você vai pedir e vai acontecer. Não, você primeiro esteja em mim. Depois produza frutos. Aí sim, o que você pedir em meu nome, o meu Pai vai dar. Interessante, a gente nunca parou para pensar nisso, pelo menos eu nunca reparei. Achava que estava com Jesus e eu pedia para Deus em nome de Jesus e as coisas aconteciam. Isso não acontecia, a soberana vontade de Deus. Claro, existe a soberana vontade de Deus, mas a minha responsabilidade também existe, é frutificar. Se nós não produzirmos frutos, nós seremos aquele galho que vai ser cortado, vai ser lançado fora, porque não serve para nada. É o sal da terra que não salga, é a luz que não brilha. Deus não acende uma candeia para botar embaixo da cama. Ele acende e coloca em lugar de destaque. E ele fala que nós somos essa candeia. Então vamos ser verdadeiramente essa candeia. Vamos pegar esse restante de ano. Nem vou falar 2015, 2015 ainda não começou e 2014 ainda não acabou. Ainda há tempo para frutificarmos. Ainda há tempo para produzirmos os frutos que permaneçam. Ainda há tempo. Mas você fala: mas o que seria produzir frutos? Fazer alguma coisa para Deus. Faça algo que agrade ao Senhor. Faça algo que glorifique o nome dEle. Faça algo para Ele. Não faça algo para mim. Não faça algo por ninguém. Faça primeiro para Deus. Porque se você vai fazer para Deus, amar o próximo que você está fazendo para Deus, cuidar do próximo que você está fazendo para Deus, vir à igreja que você está fazendo para Deus, servir na igreja que você está fazendo para Deus. Vamos pensar, vamos analisar. Esse texto é fantástico, é poderoso demais. E Jesus ainda fala: e aí vocês serão meus amigos, porque eu tenho revelado tudo a vocês. Se aproxime de Jesus. Se aproxime dele, gente. É impossível se aproximar de Jesus e permanecer da mesma maneira. É impossível. Impossível. Todo mundo que se aproximar de Jesus, é certeza, isso é fato, isso é garantido a 100%. O que vai acontecer com você talvez não seja de uma hora para outra, mas gradativamente vai acontecer. Você se aproximar de Jesus, a sua vida vai começar a mudar. As suas atitudes começarão a mudar, isso é certeza, eu digo a 100%, sem medo de errar. Quanto mais você se aproximar de Jesus, mais a sua vida e as suas atitudes mudarão.
Quer ser diferente em 2015? Se aproxime de Jesus. Quer ser diferente no seu trabalho? Se aproxime de Jesus. Quer ser diferente na tua família? Quer ser um marido melhor? Se aproxime de Jesus. Quer ser um pai melhor para os seus filhos? Se aproxime de Jesus. Não é tão simples que chega a ser difícil de entender. Parece ser tão simples, você fala, não é possível que seja só isso. É só isso, nós acabamos de ler. Se aproxime de Jesus. Quanto mais você chegar perto de Jesus, mais a luz brilhará intensamente sobre a sua vida. E você vai ver os seus defeitos, você vai ver os seus erros. E aí você vai se arrepender de cada um deles. E aí você vai abandonar cada um deles. Já fez o teste? A mulher, quando ela vai se maquiar, ela quer aquele espelho grande e luz, não é? Para ver as imperfeições da pele. Graças a Deus aqui nenhuma tem imperfeição. Todas são belas, maravilhosas. Mas quer aquela luz, né? É exatamente para ver as coisas erradas. Essa luz é Jesus. Quanto mais nos aproximarmos de Jesus, mais nós vamos ver as coisas erradas em nós. E mais nós nos arrependeremos e mudaremos. Amém? Vamos pensar nessa palavra. Vamos pensar nesse trecho. Nós nascemos para a glória de Deus. E a glória de Deus é que nós venhamos a produzir frutos. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para ser apenas servidos. Nós não fomos chamados para sermos destaques. Nós não fomos chamados para sermos os mais importantes do que os outros. Nós não fomos chamados para nos exaltarmos. Nós fomos chamados apenas para dar frutos e que esse fruto permaneça, e aí Deus vai ser glorificado através da nossa vida. Jesus ensina em João capítulo 17, verso 4: eu te glorifiquei nessa terra, sabe como, Deus? Consumando a obra que me destes a fazer. É assim que nós vamos glorificar a Deus. Não é com palavras, não é com canções, não são somente com dizeres, com costumes, com hábitos, com doutrinas. Não vai ser assim que a gente vai glorificar a Deus. Não é vindo na igreja, não é participando do grupo de comunhão, não é participando da intercessão, não é participando de vigília. Vamos glorificar a Deus frutificando, tendo consumado a obra que Ele nos deu para fazer. Amém? Vamos fazer só mais uma oração. Queria que vocês ficassem de pé. Sei que vocês estão cansados, mas essa vai ser breve, vai ser curta. Vai ser a oração do atirador de elite. O atirador de elite, ele, né, mirou, pau, só um. Você precisa, sem blá blá blá. Senhor Jesus, nessa manhã nós ouvimos que o Senhor falou que nós temos que multiplicar, Senhor. Nós lemos ali na Tua palavra, palavras Tuas, Senhor, que nós deveríamos frutificar, porque se não frutificarmos, seríamos cortados da videira e seríamos lançados fora. Isso nós não queremos, Deus, porque isso é ruim pra caramba. Deus, nós queremos ser frutíferos para permanecermos enxertados nessa videira e permanecermos em Ti, Senhor. Somos apenas galhos, o Senhor é a videira, o Senhor tem a seiva que nos traz a vida. Continue injetando essa seiva em nós, Deus, e que nós continuemos a buscar a Tua presença e a Tua face para sermos produtivos, Senhor. Este ano de 2014 não termina, Senhor, sem que venhamos a cumprir os Teus propósitos para nós, sem que venhamos a cumprir o Teu querer, Senhor. Como cantamos, a nossa vontade já deixamos para buscarmos o Teu reino, Senhor. E é o que nós queremos fazer, Senhor, ainda este ano de 2014, Senhor. Deixar a nossa vontade de buscar o Teu reino, Senhor. Eu faço esse compromisso contigo, Senhor. E eu tenho certeza que os meus irmãos que estão aqui também farão, Senhor. Mas é eles com o Senhor. Eu não posso falar por eles, Senhor. Mas eu faço esse compromisso contigo, Senhor, de frutificar para glorificar o Teu nome. E é isso que eu te peço, Pai. Frutificar, quero ser frutífero. Queremos ser frutíferos. Queremos ser uma igreja frutífera em nome de Jesus. Amém. Amém.
profeta. Vamos abrir em 1 Reis, capítulo 17. Vocês podem sentar, a gente vai ler e falar mais